Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com meu amigo e parceiro Marcelo, o grande. E aí, Brunão, como é que Tudo tá? certo, irmão? Prazer estar fazendo um podcast contigo, velho. E Pela primeira vez. uma honra eu estar desse lado aqui, né? Porque hoje a gente vai apresentar umas pessoas que são feras aí, Exato. grandes parceiros do Conecta. E hoje a gente vai ter essa oportunidade de conversar e conhecer um pouco melhor dessa história, que é uma história tão bonita. A gente estava conversando antes de começar o programa aqui, né, Bruno? Sim, verdade. Galera, esse é o segundo episódio do podcast do Conecta e é uma outra visão. E vocês vão ver várias visões diferentes, porque vai ter várias pessoas desse lado da mesa e do outro lado da mesa também. Então isso vai dar um outro ritmo pro podcast. Eu acho que é muito interessante essa ideia, essa proposta. Exatamente. A nossa proposta hoje é conhecer justamente um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa tão sólida aqui em Santa Catarina e que abraçou o nosso movimento, né, o Conecta, e a gente vai conhecer um pouco mais desses personagens que fazem acontecer no nosso estado. Tu diria que é o maior parceiro do Conecta? Sem dúvida nenhuma. Até coisa o linda. momento é o maior parceiro. Eu tenho certeza que é um parceiro que vai durar muito tempo aí. Top, Uma grande top parceria. demais. E é muito legal, Bruno, que a parceria, quando a gente fala em parceria, não é uma questão única e exclusivamente de patrocínio. São parceiros em todos os sentidos. Inclusive, a gente já fez até um treinamento de vendas com o time dessa empresa, que a gente vai conversar hoje. Top. Galera, já faz o favor, cara. Comenta isso aqui, deixa o teu like, que com certeza vai valer muito a pena essa conversa. Posso apresentar? Eu quero apresentar. Não, eu faço questão que você apresente, Bruno, por favor. Com vocês, Matheus Fernandes e Vanderlei Fernandes. Opa, Uhul! e aí, galera. Sejam muito bem-vindos, cara. Obrigado. O microfone é Agradeço. todo seu, Matheus. Obrigado, Bruno, né, e Marcelo por esse convite, né, especial aí de a gente participar desse podcast e estar com vocês. A gente se conectou um através do outro, né? O Bruno há pouco tempo através do Marcelo. E o Marcelo também a gente conheceu há pouco tempo. Acreditou no evento deles, no Conecta. E desde então a gente tem feito diversas atuações aí, parcerias, treinamentos, inclusive. E, cara, só tenho a agradecer. Graças a Deus, até outro amigo nosso que conectou a gente, né? É isso aí. E o Conecta é isso, né, Matheus? É conexão. A gente foi conectado através de várias pessoas em comum. E o Conecta, a proposta dele é justamente essa. Matheus, gostaria que te apresentasse, né? A gente já se conhece, mas as pessoas que estão assistindo ainda não sabem. Quem é Matheus Fernandes? Então, meu nome, né? Matheus Fernandes. Trabalho no Compensados Fernandes, né? Da minha família, uma empresa familiar. E eu atuo na parte de marketing e na parte comercial da empresa. Eu sou o Vanderlei, é um prazer também estar aqui com vocês, aqui, participar do Conecta, que eu tô me conectando através do Matheus, né, e o pessoal, o time lá gostou muito do evento, então ficaram muito felizes com o evento, né. Então, meu nome é Vanderlei Fernandes, sou o diretor comercial da Compensados Fernandes e estamos aí para conversar um pouco. Então quer dizer, Bruno, sabia? A gente está com 2 gerações da empresa aqui. Exatamente isso que eu ia falar. Cara, eu vou até conter minhas emoções aqui, porque eu sou muito fã da marca. Que massa. E aí fui conhecendo o pessoal e conhecendo o sistema por trás, aí eu passei a gostar mais ainda. E esse fato de ter 2 gerações aqui e tá puxando o melhor de cada uma, eu acho muito da hora. Isso que faz a marca ir durando e ir crescendo cada vez mais, né? Essa atualização. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque a gente estava comentando também nos bastidores que como que uma marca, né? Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa marca, mas como que essa marca consegue se consolidar através de gerações, né? Então a primeira pergunta que eu gostaria e fica aberto para vocês responderem em conjunto é como que começou Compensados Fernandes? Ele já começou como Compensados Fernandes, a família tinha outro tipo de empresa. Como é que surgiu a Compensados Fernandes? Uma longa história, né, pai? Então, mas acho que é interessante, como, né, a Compensados Fernandes, ela começou lá em 1989, ali, vinha de tinha outros ramos de comércio, né, mas a atividade principal daí, como na época tudo era compensado, né, então para ficar estilizado, hoje ela já ficou um pouco fora de moda, o Compensados Fernandes teria que ser mudado totalmente, né,
Mas ainda tem aquela história lá que o fundador, que é o pai, e a mãe lá, ele gosta, né, Compensados Fernandes. Então tem aquele apego ainda na marca. Então começou lá pequenininha e foi crescendo, o pessoal trabalhando, os filhos, se juntamos lá e estamos até hoje aí. Já estamos com os filhos trabalhando lá na empresa. Maravilha. E aí, Matheus? Eu fiquei sabendo que a empresa começou com teu avô e antes de Compensados Fernandes já trabalhavam no comércio também, né? Já. E qual é essa história aí por trás Olha, antes de começar lá em 1989? Até hoje, eu até não sei ainda tudo que o vô Norberto, né, meu avô, se chama Norberto Fernandes, ele já teve, cara. Porque ele sempre aparece uma coisa nova, assim. Ele já trabalhava na roça, depois foi trabalhar no gado, foi para São Paulo. Cara, teve diversos comércios, assim, vendeu carro. O homem era do brick. Era do negócio. Teve várias, assim, cara, a história dele é muito legal, muito bacana, né? E teve bar também. Eu acho que eu até te mostrei uma foto. Quando a gente teve, inclusive, a gente esteve visitando. E aí é uma história, a gente já tá contando essa história hoje aí. Cara, tem uma foto que eu acho que é muito massa. Depois eu posso te mostrar também, assim, que é o meu avô e minha avó e o meu tio mais velho. Lá em Anitápolis, né, que é a cidade natal, onde eles nasceram. O pai também nasceu lá. E aí é um barzinho, assim, de madeira, bem, bem simplesinho, sabe? Que ele não tinha nem porta, nada. Ele dormia embaixo do balcão. Ele falou pra ninguém roubar. Eu tava lá pra aqui, a Bar Fernandes. Que Massa. da hora. Mas o último negócio, antes até de iniciar a Fernandes, né? Ele começou a Fernandes com 50 anos. Então, isso até é uma coisa que eu acho legal, porque às vezes a gente com menos de 30 anos, a gente pensa, né? Meu, parece que eu já tô tão velho pra iniciar alguma coisa, às vezes mudar, ou... né? E ele, com 50 anos, fundou a Fernandes. Eles tinham uma sorveteria, que... Não sei se o pessoal... Vocês conhecem a Ponte Maruim? Eu Sim, conheço sim. já. É. Sim, já. É uma sorveteria que se chamava Bambi. Sorveteria Bambi. E hoje em dia, ainda existe até hoje. Tá rodando, né? Tá rodando. Que é a Paim. Sorveteria Paim. Uhum. E lá o pai trabalhou lá durante muito tempo. É que ali, na verdade, a gente tinha a sorveteria, que era, na época, no passado, era só no verão, né, que se chupava sorvete. Sim. No inverno não tinha, não adiantava. E daí tinha farmácia e tinha uma loja de carro também, vendia carro. Depois daí o pai ingressou com o compensado aí, com as chapas, né, laminadas. E aí fomos, hoje já estamos no MDF, né, o compensado. Hoje ainda vende, mas O forte, o carro-chefe. o carro-chefe hoje é o MDF, a miudeza, né, que é os acessórios para móveis, tem utilidades por lá também. Então, cresceu muito. Porque o compensado era uma coisa que era volume, mas era pouco tipo de chapa. E hoje tem só cada cartela de cores de chapa, de MDF, por exemplo, tem em torno de 70 chapas, de 70 cores diferentes. Imagina. Então, é um leque muito grande. Daí tu trabalha com 3, 4 marcas, isso é um volume enorme, né? E o compensado tu conseguia condensar mais, né? Que era 6, 15, 18 ali, era mais simples no caso. Sim. E, pessoal, eu pessoalmente acompanho e frequento a loja, então eu sei, eu gosto muito do ambiente quando tu chega ali e tal, a cultura que tem, o pessoal tem um padrão a ser seguido e tal. Isso, não sei se está para mais depois essa pergunta, mas eu já gostaria de antecipar aqui. Como é que vocês estão fazendo para manter essa cultura e esse padrão em todas as lojas, assim? Porque eu já frequentei mais de uma e tu vê que tem uma cultura bem forte na empresa. Eu acho que, na verdade, a cultura sempre foi algo, desde o começo, foi sempre seguido, assim, né? Que até a ideia é sempre, a família é bem grande, né? E mesmo assim, com até de segundo, terceiro graus, né? Então, por exemplo, começou a prima do meu pai, por exemplo, começou a trabalhar lá junto, começou a pegar essa cultura. Hoje ela se tornou gerente da loja de Itajaí, por exemplo. A gente tem gerentes familiares em Itajaí, em Joinville, em várias cidades, assim. Ou é muito conhecido, né? Tem aqui em Capoeiras também. Então, a gente tentou sempre levar essa cultura, né? E o meu avô sempre implantou tem que ter um atendimento bom, priorizar o atendimento em loja. Por exemplo, o cliente está ali, a gente tem muita hoje demanda de WhatsApp, de telefone, né? Ligação. Mesmo assim, não. O cliente está em loja, é a prioridade, sempre atender o cliente da loja, né? prestar um atendimento independente, sempre falou. Se a pessoa vai lá para levar um parafusinho
ou se for para fazer uma compra grande, é sempre o mesmo padrão, sempre tem um bom atendimento, né? E então, eu acho que com isso, assim, a gente sempre norteou, né? E a família também sempre junto. Então, o pai e os meus outros tios também, que são diretores, sempre levaram essa cultura, sabe? De ser uma empresa sólida, de ter princípios e valores bem definidos, né? Top, top demais. E essa atualização, né, de tu vir puxando, um vem puxando o outro e atualizando, e não é nem só se atualizar, é a questão de se permitir se atualizar, né? Sim. Se permitir, porque é algo que dura, que vocês estão com 9 lojas. e 35 anos, 35 né? anos, aham. Então teve que se atualizar em vários momentos ali. Ah, sim. E isso, eu, Bruno, particularmente, tive uma dificuldade absurda, cara, com 7 lojas. Eu tive com 7 lojas, 24 funcionários na época. Eu já tive uma dificuldade absurda de manter um padrão daqui para a loja de Blumenau, por exemplo. Então eu sei muito bem o quanto isso é difícil e o quanto tem que ficar batendo na tecla e ter gente supervisionando isso para acontecer, né, cara? Com certeza. Vocês fazem um trabalho muito excelente. Uma das coisas que foi interessante que o Matheus falou, e é tema de um dos próximos eventos que a gente vai fazer no Conecta, e é até inspirador, é a questão da economia prateada. Ele falou que o avô dele começou a empreender após os 50 anos de idade. E a gente vai fazer um evento justamente em parceria com a Enfo, agora em junho, falando sobre isso, sobre empreender mesmo depois de uma certa idade. E temos vários casos de sucesso a nível mundial, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: como que vocês se consolidaram? Porque hoje, eu particularmente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu não vejo um concorrente à altura. A Compensados Fernandes, ela está num patamar diferenciado entre o estado de Santa Catarina. Como que vocês consolidaram a marca? O que vocês acham que fez com que a marca de vocês hoje se tornasse referência no ramo de vocês? Então, a gente sempre prezou muito por qualidade dos produtos. Então, o pai sempre foi exigente. É sempre o melhor. Mas às vezes tu podia ter um lucro maior com outro produto. Não, é o melhor. Qual que é o melhor? Então, o cliente nosso, ele se acostumou a comprar. Tinha cliente, por exemplo, lá nos ingleses. Eu quero a chapa tal, mas eu quero assim. Tu mandava, ele disse, é isso aí. Então, ele se acostumou a comprar a qualidade e ter além da qualidade, ter tudo o que precisa. Eu preciso tudo para o móvel, tem no Fernandes. Então, essa de ter a mercadoria, de ter qualidade, ele poder confiar, de fazer uma ligação que ele vai receber o que ele comprou, e se não tiver de acordo, ele poder reclamar, e eu dizer, não, vamos trocar. Porque hoje a chapa de MDF é mais fácil, né? Tu pega, é tudo igual. Pode ter um risquinho, vamos supor. Mas o compensado, não. Compensado era a cor. É mais amarelo, mais vermelho. É madeira. Madeira tem toda, ela tem uma nuance diferente. Tem o veio da madeira, mas não era bem isso. Aí, então, sempre tentava ajustar com o cliente, que ele queria comprar o produto como ele ia receber, como ele queria. Então, isso deu muita credibilidade pra gente. Sim. E além da questão de ter o estoque, né? A gente sempre trabalhar com estoque, grandes estoques. E toda a diversificação daqueles, por exemplo, assim, que nem o pai estava comentando, essa chapa aqui, vai ter todos os tamanhos, vai ter todo o acabamento, que é a fita de borda, que dificilmente as revendas têm, né? Então, a pessoa já sabe que ela vai encontrar lá. E, além disso, a questão de logística, né? Então, tem uma logística bem eficiente, a ponto de que, o cara ligou, não, preciso do material para amanhã. Nosso diferencial ainda também é que hoje em dia cresceu demais, né? Mas até um ano atrás ainda a pessoa ligava no dia, se ela ligasse até um certo período, o material chegava para ela no mesmo dia. Sim. Hoje a gente acabou até cortando isso por conta para ser mais eficiente, por conta que a demanda está muito grande, né? Hoje em dia a gente cresceu e escalou, mas assim, sempre de um dia para o outro, ligar ali agora, não, quero achar para amanhã aqui na minha casa, aqui no meu escritório, vai chegar. E eu acho que esse detalhe também, Marcelo, de ter tudo. Quantas vezes eu já ouvi essa frase aqui, cara? É pra móveis planejados e tal, é detalhezinho, é esses negocinhos que vai lá no Móveis Fernandes. Tá, cara, mas tem uma bem pertinho. Cara, tu vai perder tempo. Vai lá, que certeza que lá vai ter. Se tu for em outro lugar é capaz de perder tempo, gastar com gasolina e tal, vai lá que vai ser mais barato e tu vai economizar tempo. Eu consigo observar 2 princípios que a gente cobra muito hoje. Eles já atuam dessa forma há anos e agora nessas novas gerações a gente observa que é o senso de urgência. As pessoas elas querem as coisas para ontem, e Compensados Fernandes já fazia isso antes mesmo disso ser uma demanda.
e essa questão de encontrar tudo em um só Tudo espaço. referente ao negócio. Porque é muito mais prático eu ir numa loja, ter todos os produtos que eu preciso, do que ficar indo em 3, 4, 5 lojas diferentes, né? Então, Sim. são dois conceitos que eu acho que a empresa já é anterior até à exigência da população, né? Sim. Hoje se exige muito isso, mas eles já praticavam isso há bastante tempo. Então, eles são pioneiros, né? Sim, É e difícil com certeza, alcançar depois. exatamente, exatamente. Eu acho que essa pergunta você recebe bastante, né? Se a Compensados Fernandes tem concorrente e tal. Eles chegaram aqui, galera, só pra vocês entenderem, eles chegaram, essa foi a primeira pergunta que eu fiz. No off aqui. Né? Não, a gente tem, né? Como eu te falei, só que a gente tá com essas empresas, na verdade, o que acontece? Hoje a Fernandes, o que é o nosso público primário? São os marceneiros, né? Os produtores de imóveis, onde a gente tem volume. E aí a gente também trabalha com bastante arquitetos, né? Especificadores, que vão lá para escolher junto com o cliente, e tem o público final. E a nossa empresa, eu não sei, assim, mas ela criou uma proporção, assim, em relação a tudo que a gente já vem construindo, né, em todos esses anos ali, divulgação, trabalho, que a gente é muito conhecido por todo mundo, assim, né? Não só pelo nosso nicho, que o nosso nicho é o marceneiro. Então, hoje não, a gente é conhecido pelo público final, por todo mundo. Então, a gente tem um nome muito sólido, né? Então, a maioria vamos supor, público final, assim, acaba não sabendo, quem que é um concorrente nosso, né? Até porque a maioria até não é dessa região, eles são de outras regiões de Santa Catarina, né? Mas, e o foco deles é só o marceneiro, né? Eles não têm um nome sólido no mercado. Cliente final, com cliente final, com arquiteto, né? Eu tive na loja, em uma das lojas dele lá em Palhoça, e eu falo que é o tipo de loja que é o shopping do adulto, né? A gente chega lá, brilha o olho, as aberturas diferentes, tudo diferente. Então, isso é uma coisa que também chama atenção. A disposição da loja, né? Ela é atrativa ao teu olhar ali. Tem a parte logística que o Matheus nos mostrou rapidamente, mas a loja em si, ela é muito atrativa, é gostoso, é um ambiente gostoso, tem coisas bonitas que tu olha lá, e que mesmo que tu não seja um marceneiro, tu te interessa talvez em trocar alguma coisa ali dentro da tua casa, tu consegue fazer essa aquisição. E decoração também, faz tempo que vocês utilizam de decoração? Assim, não muito, mas a gente vem trabalhando, e até a tua pergunta anterior, que era em relação à loja, né? E tanto em questão de atendimento, mas na parte também, tu falou de ter todo nivelado, né? Essa parte também de física, de questão de mostruário, exposição, é algo que a gente vem trabalhando também, que atualizando. Então, por exemplo, que nem a loja da Palhoça, hoje ela tá passando por uma reforma, a gente tá atualizando, pintou o teto preto. Esse final de semana até a gente pintou o teto preto, tá trocando as luminárias. Ousados. Para deixar a loja mais moderna, sabe? Para perder um pouco aquele... Porque antigamente as nossas lojas, ela tinha aquele conceito de material de construção, assim, né? E hoje em dia não, a gente tá com as decorações, a gente quer que o arquiteto vá lá junto com o cliente, ou o marceneiro, com o cliente dele, vai escolher os puxadores, produtos com valor agregado que, se não tiverem uma exposição bacana, não vão vender, entendeu? Sim, com certeza. E essa linha de decoração é uma linha muito bacana, assim, que a gente tá vendo que tá dando resultado, que é algo legal, só que é algo que tem que ser trabalhado. Então, com exposição, a gente também agora fez o e-commerce, não sei se eu já tinha comentado com vocês. A gente lançou no final do ano passado, então essas linhas, assim, de puxadores, decorações, cadeiras. Resumindo, a gente tem um mix hoje de mais de 30 mil itens no nosso estoque. Caramba, muita coisa pra caramba. É muita SKU. Olha só. E eu quero fazer uma pergunta pro Vanderlei. Vanderlei, eu conheci o Matheus, é um cara fantástico. Parabéns, primeiro, como pai, por criar um jovem empreendedor como o Matheus. E a pergunta que eu quero fazer, por se tratar de uma empresa familiar, como que tu consegue, o que vocês fizeram para que essa empresa ela passe geração para geração? Teu pai conseguiu com os filhos e agora vocês passando para a próxima geração. O que vocês fizeram de diferente? Porque eu tenho conversado com muitos empresários de todos os tamanhos, e uma das dificuldades, e muitas empresas fecham justamente por não conseguir fazer essa sucessão familiar, criar na nova geração aquele senso de pertencer, de fazer aquela cultura familiar, aquela empresa tão sólida, se modernizar sim, mas sem perder a essência. E qual é o diferencial? O que vocês fazem? Qual é a dica que vocês podem dar para talvez empresas que estão passando por isso, numa transição de gerações, né, de novas gerações? Que dica vocês poderiam dar, você como segunda geração aí da empresa? Isso é complicado, né? Porque não, acho que o Matheus, ele de ver o pai sempre indo trabalhar, de estar,
junto ali, ele sempre participando, e aprendeu a gostar, né? Daí começou lá nas bases, lá, separando mercadoria, vendo como de fato funciona a empresa, né? Acho que isso fez ele pertencer mais à empresa e depois de querer crescer, virou vendedor. Então ele começou a trilhar os caminhos, né? Trabalhou em todos os setores dentro da empresa para aprender o que é a empresa, né? E como também sempre estava junto comigo, né? Ia para a Eu loja, cresci dentro da. Sim, cresceu, né? imagina, velho. Desde pequenininho já ia lá para andando, mal andava, já andava na loja, então acho que isso ajudou bastante a perpetuar na cabecinha desse menino. Mas ele está de parabéns também, porque ele pegou o gosto pela coisa e pode dar os projetos, ele toca com bastante Legal. dedicação, é legal isso. Eu acho que também, posso estar enganado, mas o fato do exemplo, né? Do exemplo, porque eu acho que muitas pessoas que têm o recurso financeiro para deixar, às vezes, o seu pequeno em casa ou fazendo outras coisas, aproveitando o tempo dele mais de criança e não botando para dentro do negócio, ensinando, a probabilidade de depois tu chegar e querer dar um cargo de liderança para essa pessoa e ela cagar para isso é muito grande, entendeu? E acho que o fato de ir galgando e entendendo cada processo, eu acho que é uma... É isso que eu ia falar. Né? Eu acho que uma das coisas, e aí quem tá assistindo pode levar, é que ele não começou na cadeira lá de cima. Exato, Não. isso eu acho Ele que é conheceu a toda a cara do Matheus. empresa. E aí isso eu acho que é um diferencial porque dá oportunidade para ele conhecer todos os setores e valorizar, inclusive, quem tá lá na ponta, né? Porque ele já passou por lá, sabe as dificuldades, os desafios de cada setor, né? Exato. Eu O acho Matheus que. pode falar um pouco. Não, eu acho que é isso. E já vem até do vô, né? Assim, desde quando o pai começou, até eles brincavam comigo. Ó. Os teus, no caso, tios, né? Teu pai sofreu com teu avô e agora é a mesma coisa, assim, digamos. Ou seja, tu vai passar por todas as etapas, tu vai aprender tudo dentro da empresa, até tu chegar assim, por exemplo, num cargo maior, uma responsabilidade maior. Mas, assim, eu acho que eu acabei passando eu comecei como estagiário lá dentro, trabalhava meio período. Até meu primeiro emprego não foi na Fernandes, foi outro trabalho. E aí depois acabou que eles me levaram para a empresa, assim, comecei ali meio período, comecei a cada vez me aprofundar mais, fui para as vendas, passei pelo estoque, passei por todos os setores, até chegar onde eu cheguei hoje, né, até nesse degrau. E cara, eu acho que esse trabalho, assim, tanto a parte de educação, assim, ensinar tudo, começar lá de baixo, a aprender a ter valor, quanto essa parte também, eu acho que da própria criação ali, de eu ter ficado lá dentro de eu nascer. As pessoas falavam, pô, tu te via brincando no meio das chapas de MDF lá, ficava pulando, brincava de Matrix, eu lembro que eu brincava de Matrix, pulando de uma chapa, de uma pilha para outra, assim. Tem foto minha atendendo telefone, sabe assim? Então eu acho que isso que fez eu também ter esse amor pela empresa, assim, de poder, tipo, sabe assim, olhar o negócio e falar, e dar valor para aquilo, sabe? Ah, isso aqui tem uma história por trás, tem todo, né? Eu valorizo demais a história do meu pai, do meu avô. Então isso para mim é uma coisa que para mim, pelo menos, é forte, mas nem todo mundo tem esse gosto, né? Sim. Sim. Eu acho que tem muito a ver o que o Matheus falou, o que o Vanderlei falou, essa conexão entre as gerações, né? Entender um pouco do que quer se deixar de legado, né? Porque não é uma empresa de um ano que vai lá e fecha. Não, é uma empresa que já tem 35 anos, né? Como passar esse legado? E eu acho que o que o Matheus está trazendo agora também é a questão da inovação. É sempre inovar sem perder a cultura, a tradição, né? Os laços fortes que fizeram a empresa chegar até esse ponto. A gente, dentro dos eventos do Conecta, a gente fala. O que te fez chegar até aqui não necessariamente vai levar daqui para frente. E aí essa importância de inovar. E pensando em inovação, eu tinha mais uma pergunta para falar. Dentro dessa área de inovação, vocês até falaram rapidamente aqui alguns diferenciais, mas qual o principal diferencial competitivo do Compensados Fernandes hoje nesse quesito, né? O que diferencia vocês de outras empresas? Eu acho que realmente é aquilo que a gente já havia comentado ali, né, em relação a ter estoque, sempre trabalhar com muito estoque
e ter uma logística eficiente. O atendimento também, acho que é primordial, ter um atendimento de qualidade. E tem mais algum ponto, assim, que tu acha que é válido? Também temos, claro que daí já entra no estoque, tendo o estoque e sempre dos melhores produtos do mercado brasileiro. Tudo que é de melhor nós temos dentro da empresa para poder fornecer para os clientes. Quando a gente fez uma negociação com a Duratex e um volume, eles precisavam tirar de dentro da fábrica e nós não tinha tanta necessidade, mas a gente fez lá uma compra gigante. Mas antes de saber da pandemia. Antes de saber da pandemia. E recebemos lá tudo. E depois, começou a faltar chapa. E o preço aumentou e nós tínhamos o estoque. Foi uma acertada daquelas que é difícil. Até os concorrentes meus de fora, assim, parabéns. O pessoal da Duratex disse que tu estás abastecido. Não, mas que golaço! O que aconteceu? Primeiro que ele já conseguiu um galpão, a gente tem a loja ali na Palhoça, né? Daí tem um centro empresarial ali atrás. Aí tem um galpão lá de 10 mil metros quadrados que tava para venda, o pai já tava namorando um tempão. E ele tava com a estrutura... com problema na estrutura. Mas tem um problema estrutural, a gente tá arrumando. Mas lá quando foi comprado, cara, tipo, ninguém queria comprar o galpão por causa desse problema. Tava lá parado fazia um tempo. E aí ele levou engenheiros lá pra olhar o galpão, avaliar, ver. Fez uma proposta, que foi uma proposta boa pra ambos, né? Comprou o galpão. E aí a gente começou a arrumar. Começou daí, uma parte tava boa e tal. E aí nisso ele, antes do boom, antes de iniciar a pandemia ali, sei lá, final do ano assim, né? Cara, ele fez um acordo lá com a Duratex, cara, que... Nós chegamos a descarregar 26 carretas por dia. Nossa. Caramba, não tinha, não, daí não Quando tinha ele mais... falou muito, eu pensei que era uma carreta. 26 por dia. Não, as pessoas faziam vídeo, cara. Passando ali na área industrial, fazendo vídeo. Vindo um monte de carreta, assim, o galpão tava vazio, né? Daí começaram a botar lá nos cantos, assim, pegar uma parte dele que tava boa pra usar. E, cara, a história foi engraçada lá com a Tia Beth, né? Que é o financeiro. Que daí ela quis cancelar os pedidos. Não, vamos cancelar isso. Não, calma. Começou a surgir o negócio do Covid, assim, não tinha parado nada ainda. E aí ele escutou a história do cara da Arezzo, né? Eu tinha lido sobre o Arezzo, ele tinha falado, o pai dele lê muito jornal alemão e inglês lá, e ele falou, foi poucos dias antes até, falou, meu filho vai parar tudo? Aí vai parar tudo. Daí ele está. Aí ele falou assim, chamou o financeiro e disse, vê quanto é que tu consegue de dinheiro pra gente. Daí ele disse, não, mas nós não precisamos de dinheiro, nós temos dinheiro em caixa. Não, vê no banco quanto consegue. Ele fez um puta de um empréstimo antes de estourar a pandemia. Daí fechou e ele tinha dinheiro para bancar. E ele fala que depois eu li outra reportagem, fechou as lojas num dia, no outro dia o faturamento da Arezzo era 2,5 milhões por dia, era o mesmo 2,5 milhões, ou até tinha aumentado um pouquinho. Olha só. Uma loucura. E nós entramos nessa onda aí também, né, porque até a minha irmã, eu fiz um empréstimo, eu vou fazer um empréstimo no banco também, falei com o gerente da caixa lá, daí tal, consegui. Aí ela disse, não, mas não preciso de dinheiro. Eu disse, não, mas tu vai precisar. E daí o cara falou assim, Vanderlei, eu não tenho mais como segurar. Ou tu recebe, eu deposito na conta, ou eu vou ter que cancelar, porque eu não consigo renovar. Aí disse, não, pode botar na conta. Mas foi a sorte também, né? Porque daí fechamos ali no dia 19 e abrimos só dia 1º, acho, do mês seguinte. E tem que pagar, né? Tem que pagar as contas. E as duplicatas ali querendo, tipo assim, será que a gente cancela esses pedidos? Cara, era força de pedido de chapa e chapa. E aí, naquela, não, vamos manter, chegou aí, não, vamos manter os pedidos, vamos fazer o empréstimo se a gente precisar de dinheiro para, né, em relação aos funcionários ou a pagar, se faltar a gente tem em caixa, a gente pega essa caixa. E, cara, a hora que voltou, total, né, eu não sei se vocês se recordam, mas faltou todo tipo de matéria-prima no mercado, metal, Sim, aço, tudo... Tijolo triplicou, quadruplicou e a chapa também aumentou e a gente tava estocado.
Ali a gente deu uma virada de chave, assim, foi um... O empresário ele tem que ser arrojado também, né? É verdade. Não adianta. Aí, Bruno, até pegando esse gancho, olha só, a empresa já é uma empresa consolidada, teve que em um momento ali dar um all-in. E a gente fala que a Marina já deve ter conversado contigo, eu acho que ela falou pro Matheus também. O Conecta não é diferente, o Conecta também. Ele surgiu de um sonho e em vários momentos a gente teve que dar o all-in e tá, graças a Deus, tá crescendo. Se não tiver, obviamente, um risco calculado, mas se não tivesse tomado essa decisão, talvez pudesse ter sido uma situação pior, né? A pandemia, ela prejudicou muito o serviço e o comércio em si, né? Sabe um Por negócio que conta eu dessa ouvi? atitude, Eu a acho gente teve o auge de vendas. top. É a sorte dando de encontro com a coragem. É isso aí. E eles compraram... Muito bom, né? Essa é muito boa. Antes da pandemia, eles compraram um Bitcoin lá em 2011. Cara, muito bom, de verdade. E aí faz muito sentido. E chega naquele momento, alguns tiram pra louco, mas só o tempo, na verdade, vai provar o que tava certo, o que tava errado. É isso aí. E além Ó, de... Pode falar. Não, e além disso, ainda o galpão também valorizou não sei quanto, Imagina. o dobro, 3 triplicou. vezes. Imagina. Que já Eu era... conheço aquele área industrial Ah. fechada lá na Palhoça. Ali perto de vocês. E né? o seu Norberto, né? O seu pai chegou com o carro. Aí o menino ligou assim, ó, não tem mais onde pôr, senão vamos botar lá no galpão. Aí eu disse, pra ele, pode pegar a empilhadeira e eu saí com o carro atrás, de batedor, né? Com a empilhadeira para andar no asfalto ali. Aí cheguei lá, parei na frente estacionei o carro, já chegou o pai. O que tu tá fazendo, rapaz? Não, é que lá não tem mais lugar para botar. Disse, mas então por que tu comprou? Não, o negócio foi... Aí explica pra ele, não, tu tá doido? Mas graças a Deus deu certo, olha. Foi a jogada. Legal que eu lembrei que eu não ia falar desse da pandemia, mas quando foi construído o Centro-Sul, foi até o vô dele que tocou uma parte, que é o pai da mãe dele. E daí eu estava conversando com os marceneiros e fórmica preta, por exemplo, aquelas portas lá foram tudo fabricadas. Só que assim, ó, naquele tempo que foi construído ali, para tu comprar fórmica preta, a fábrica ela não tinha capacidade de fornecimento, se tu quisesse 100 chapa. Ela te forneceria 10, porque ela teria que dividir entre os clientes o material. Ela não podia fazer tudo pão só, para não faltar em nenhuma ponta. Aí eu fiz uma programação lá, assim, eu quero 250 chapas de fórmica preta. Daí o cara que vendia lá, até o gerente de vendas, ô Vanderlei, tu tá doido? Porque, vamos, 250 chapas pretas, isso vai ter fórmica para anos aí. Não, olha só, foi assim, assim. Eu falei para ele, assim, ó, se eu não vender, se eu não tiver, eu não vou vender. Agora, se eu tiver, eu vou vender. Porque ninguém vai ter. Os caras querem 50 chapas, eu vou ter. Então, a gente fez a compra, e lá é lâmina de marfim também, as portas são tudo laminadas. Eu tinha a lâmina, tinha as fórmicas, tinha os filetinhos, os tapa-furo, tudo. Eu comprei, a gente comprou tudo para fornecer de imediato para eles, assim. E foi um atrás do outro. Que E ano a foi isso? fórmica... Que ano que foi isso? Tem que ver a época de construção ali, 2000 e alguma coisa já era. Mas já tinha essa Então pegada, já né? tinha essa de ter o produto pro cliente a hora que ele precisasse. É visão. E assim, ó, ele assim, ó, Visão. mas e se o cara ganhar lá de São Paulo? Não, mas ele vai precisar comprar em algum lugar. Quem vai ter sou eu. Então, claro, eu não fiz a 250, faz 50 por semana. Aí eles, não, vou de cada 15 dias, então faz 50. Porque se eu não vender a 50, eu cancelo o segundo pedido, né? E deu certo. Foi. Vendemos ali foi um baita de um faturamento. Então, praticamente todo o material ali foi fornecido pela gente. Que a gente tinha em casa, a pronta entrega aí, como se diz, né? Os grandes faturamentos, então, foram em momentos que foi ousado, né? Sempre sendo usado é quando a gente tem o maior... Exato, e a galera, que nem muita gente falando da pandemia, né? Que a pandemia foi péssima, que quebrou vários negócios. Eu, cara, concordo.
Realmente, de fato, quebrou muito negócio, até negócios que não teriam como existir daquele formato em que existia no momento da pandemia, só que foram se moldando, os que conseguiram, os que tiveram personalidade e que pensassem, cara, eu vou me moldar para funcionar na pandemia e depois eu vejo, esses foram os que deram certo, né? E os que às vezes até subiram o faturamento ao invés de descer. Né? Então, ter essa. Ser moldado nesse momento para entender o mercado, entender quem era o cliente, entender como que o cliente estava se sentindo, para aí sim fechar e continuar vendendo. Nisso aí, a empresa ela tem que ter, acho que duas coisas. Ela tem que ter coragem para mudar e tem que ter agilidade, né? Não adianta também tomar decisão depois que já passou. Tem que ter uma agilidade, né? É igual o Adib lá da CIMED, né? Ele nunca perde o time, ele sempre tá antecipado, né? Então, ele vê a oportunidade já... Que senão passou o time já era, né? Perdeu sim, igual o começo da Compensados Fernandes. Nós não éramos marceneiros. Nós éramos sorveteiro. Era mais sorveteiro do que outra coisa. Só que a gente começou a criar uma amizade com os clientes. E daí ia nos clientes, eu e o meu, esse, que é o Orlando, que é o da Fermar, que a gente fazia as entregas. Então a gente descarregava o caminhão e fazia a entrega. Então era tudo na mão, né, naquele tempo. Então a gente ia no cliente e daí eu falei, o que está de novidade saindo? Assim, ó, então, o cara tá trazendo isso aqui, ó, pode comprar que vai vender. Aí a gente, naquele tempo, hoje tu vai no Google, acha tudo. Então tu ia atrás daquele produto para comprar, para ter, para vender para o marceneiro. Então o os SKU foi aumentando conforme tu ia conversando com os clientes. Vê se acha isso aqui, ó. O cara lá vende, mas é muito caro. Ó, tô comprando de São Paulo isso aqui, ó. Uma rodinha dessa aqui de silicone. Vê se acha para nós ter aqui, porque senão de São Paulo tem que comprar um volume grande, tem frete, tem tudo. Tu tendo aqui, a gente pode comprar. Então a gente foi crescendo em cima da necessidade do marceneiro. Então a gente faz, por isso que a gente trabalha muito em cima do marceneiro. Ou ele fala, ó, isso aqui é bom, pode comprar. Ah, não sei. Tem dúvida, então tu compra menos. Então, para tu ser mais assertivo possível. Mas essa história de começar lá, de conversar com ele, o marceneiro falar para ti, ó, quando saiu aqueles trilho brancozinho lá, assim, cara, esse aqui vai começar a vender. Porque até naquele tempo era fórmica, né? Botavam em cima, só em cima ali, daí, veio a corridiçazinha, começou o negócio a melhorar. Moderno. Então a gente foi atualizando e comprando o que o marceneiro precisava. Escutar o cliente, acho que é uma chave também. E até só acrescentando, eu acho legal essa parte deles, e eu tive um feedback esses dias, estava na loja, aí tem um cliente nosso que é mais de 30 anos, né? E aí ele tava falando, cara, tu era desse tamanho assim, né? Que ele me via lá na loja. E ele falou que eu lembro até hoje, quando lançaram o MDF, eu não lembro a época, assim, 1997 começou aqui. 1997, daí ele foi lá descarregar um caminhão lá, né, uma entrega, daí ele deixou um pallet de MDF lá, porque daí antes era usado compensado com a fórmica, né? Chegou o MDF no mercado, daí ele falou que o pai chegou lá e falou, ó, pega o material, vê se tu vai gostar, se tu não gostar não precisa pagar. Legal, né? Loucura, né, cara? E hoje é o que é, hoje é o que é usado, né? Confiou no produto, né? Imagina. Exato. Cara, agora, já que a gente voltou para essa parte, eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção, Bruno, é o tempo de casa dos funcionários. Isso é um outro ponto que é uma dificuldade. Eu converso com muitos empresários através de consultorias e uma das maiores dores dos empresários é a rotatividade de funcionário dentro da empresa. E com o Compensados Fernandes a gente estava conversando 20, 30 anos de empresa. Desde que a empresa nasceu, o cara nasceu lá dentro praticamente. É difícil, cara. Isso é difícil demais. Uma coisa que eu ia comentar, eu tinha esquecido também. Isso aí, cara, a gente tem funcionário lá que começou junto com a gente, tem 35 anos de casa. Tem outra que tem acho que 33 ou 34. E aí esse dia eu até tava vendo, cara, tem uma porrada assim de 28 anos de idade, 25, de 20. A maioria é tudo acima de 10. Então, se a pessoa tá ali, né, isso é uma coisa também que é bom, porque quando tu tem alguém há bastante tempo, é mais fácil de tu difundir a cultura da empresa, né? Sim. Então, às vezes, os próprios novos funcionários em contato com os antigos colaboradores já vão pegando essa questão de formato, né, dessa questão de cultura bem estruturada. Então, eu acho que isso é bem válido, assim, é bem legal, e a gente tem bastante tempo de casa, né? Top.
top demais, cara. E qual é o que tu acha, Matheus, Vanderlei, vocês fiquem à vontade para responder, que faz com que dentro da Compensado Fernandes as pessoas permaneçam por tanto tempo? É valorização, é o senso de pertencimento? Qual é o diferencial para poder talvez até sugerir para as Sim, pessoas que com estão certeza. acompanhando, né, o podcast e ser uma sacada para essas empresas que estão com essa dificuldade? O que vocês aconselhariam e o que vocês fazem que dá certo? Eu acho que é muito mais assim, é tipo uma família, né? Ficou, Legal. se todo mundo trabalha junto, tem todo aquele respeito um pelo outro, acho que é como se fosse uma família mesmo. Daí o pessoal gosta, né? Fica, Pertence à família, né? Pertence. fica se sente pertence à empresa, né? A gente teve casos de pessoas que saíram, por exemplo, o marido mudou, foi para outro lugar, aí voltou a trabalhar na empresa. É engraçado, é interessante isso, né? A gente tem bastante colaboradores, assim, e que às vezes sai e volta, Uhum. ou que, por exemplo, esse dia eu tive um feedback até de um que trabalhava no TI, assim, que é até mais jovem, né? Porque às vezes a gente tem pessoas mais velhas, mas o cara que trabalhava no TI saiu, foi para uma outra oportunidade, tava prestando serviço para nós também, saiu na boa, tipo, fiz uma parceria ali com ele, e aí ele trouxe os feedbacks, assim, do mercado, e pra gente, sabe? Uhum. E ele, cara, pô, hoje eu vejo como é que é, né? Antes eu tinha uma visão e hoje eu tenho outra visão, totalmente diferente. E ele até. Ele trabalha, por exemplo, assim, ele visita outras empresas do mesmo segmento que o nosso. Que ele trabalha, tipo, numa empresa de software, digamos, né? Então ele olhando as outras empresas. Consultoria. De consultoria. Então ele olhando as outras empresas, ele falou assim, ó, cara, a empresa de vocês é fenomenal. Em relação a. Tem várias coisas, né? Em relação a ser tudo uma empresa que não vende nada sem imposto, né? Uhum. Tudo tem Tudo nota com- fiscal. Então, assim, pro nosso segmento, hoje pode parecer até uma piada, assim, né? O cara não achar que isso não é normal. Mas, cara, dentro do nosso segmento Dentro de qualquer coisa no infelizmente, Brasil, na mano. verdade, né? De qualquer coisa. E hoje a Fernandes, ela é totalmente 100% com nota fiscal, tudo cara, tudo é declarado, qualquer Os coisinha. funcionários são todos registrados, todos certinho. Não tem por que hoje tu fazer uma coisa para te incomodar, tu criar um passivo, né? Então, eu acho Exato. que há muitos anos a gente vem 100% com nota. Eu até tem um rapaz trabalhava na Duratex, saiu, veio trabalhar com a gente. Ele falou assim, bah, mas eu não acreditava que era tudo 100% com nota. Eu falei, mas, é, Tá aí também para vocês, não adianta começar uma empresa do jeito errado. Já faz, ó, segue o exemplo, começa com as coisas certas, porque a probabilidade de vocês terem sucesso e não se incomodarem é muito grande. Então, Exato. aprende com quem faz direito. Minha visão de fora aqui, ó. Por que que os funcionários têm tanto tempo de casa, tá? Vamos lá. Vamos lá. Uma, por que que eles se sentem família? Porque eles veem família, né? Eu acho Legal. que esse, né, é um ponto importante. Tu vê algo no qual tu se inspira, né? Então, você se sente da família quando você vê uma família, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. E reconhecimento é outro ponto importante. O fato de tu ver as coisas acontecendo da forma correta é outro ponto importante, né? Você vai me falar em que vai ser correto comigo, que vai ser, que vai cumprir tudo que você está falando, mas você não cumpre dentro da empresa, não cumpre com o governo, não cumpre com teus impostos, não cumpre com Teu contratar cliente. todo mundo de CLT certinho, bonitinho, entende? Então, eu acho que são coisas que refletem para que essas pessoas permaneçam tanto tempo na empresa. É Mas isso é aí. vários pontos, né? É isso aí. Cultura forte, empresa forte. Isso aí. Qual que era o padrão vocês quem começou a empresa? Ele vivia o seu avô, ele vivia uma vida mais simples ou ele investia bastante no negócio? Porque como assim, tenho bastante estoque, em algum momento optou por ter bastante estoque e talvez ele viveu uma vida mais humilde do que poderia. Isso eu acho que é um erro que bastante empresário vive hoje, que é às vezes ter uma empresa
mediana e uma vida vivendo luxos e luxos. Eu acho que em algum momento ele teve que olhar para a vida e decidir, não, cara, eu quero ter uma empresa rica. Então eu vou ter bastante estoque, eu vou ter bastante opção. Então como é que era a vida de vocês assim? Ele investia bastante no negócio? Essa frase do Bruno, só para complementar, Bruno, é um outro patrocinador do Conecta, que é a Van. Eu escutei o Luciano Hang falando. Empresa rica, dono pobre. Exato. Empresa rica, dono pobre. Às vezes o dono poderia ter um patamar maior, mas ele investe no negócio, rentabiliza Mas o eu negócio. deixar vocês falarem. A ideia do pai sempre foi ter, por exemplo, o primeiro carro zero que ele comprou, eu agora não vou lembrar que ano que foi, mas ele em 91, 92, nós já comprava caminhão zero, e daí ele andava com um carro mais velho. Daí eu disse, pô, seu Norberto, como andar com um carro velho? Ele disse, não, aquele caminhão ali, ele vai trabalhar para se pagar. E o meu carro, não, meu carro, um velho ou um novo, vai levar eu ao mesmo lugar sempre. Então ele sempre prezou, acho que foi 2001 que ele comprou o primeiro carro zero, ou 2000, 2000. E isso aí que tu falou é exatamente A empresa já tinha 10 anos. o avô. Exatamente, o que tu falou ali é exatamente o meu avô, que, né, até hoje ele vive uma vida simples, muito simples. O maior prazer da vida dele é o trabalho, Não tem, por exemplo, assim, a gente hoje, né, pelo menos, a gente gosta de trabalhar, a gente trabalha, mas ao mesmo tempo a gente gosta de desfrutar, fazer uma viagem, aquilo. O prazer dele tá totalmente no trabalho. Então, assim, já tentaram levar ele, comprar uma passagem aérea. Não, vamos viajar, tal. Ele não foi. Ele não vai, cara. Ele tá com 85 anos. Vai fazer 86 agora. E se não fosse a parte só de saúde, ele tá indo todos os dias até hoje na empresa. Ele ainda tá indo lá uma vez por semana, cada 2 semanas ele tá lá. E ele é figurinha carimbada, né? Então todo mundo pergunta por ele, onde é que tá o seu Norberto? Ele vai lá, fala com todo mundo, apresenta a empresa, já tenta vender alguma coisa. Ele E, cara, isso aí é uma coisa que eu acho que foi fundamental também, que é essa questão de sempre ver eles investindo na empresa, assim. Então, abrindo uma loja nova, comprando um terreno, comprando um caminhão, entendeu? Sempre pensando na empresa. Então, acho que isso chegou... Fez galgar mais rápido. Assim, ter esse patrimônio ali, os terrenos, né, essa estrutura, foi tudo por conta disso, né? De sempre pensar, não, vamos crescer cada vez mais, Saber definir, eu acho que para endossar mais, saber definir o que é um ativo e o que é um passivo. Ó, tá aí uma dica para você que tá assistindo, escutou o que eles falaram, empresa de 35 anos. Não adianta você começar a ganhar um pouquinho de dinheiro agora e querer ficar vivendo aí no alto padrão. Primeiro trabalha, reinveste na tua empresa, quando tiver sólida aí tu pode aproveitar um pouco, ó. Presta atenção. Pega o exemplo com quem fez certo. Exato. Cara, muito bom. Eu nem sabia, né? A gente não tinha alinhado nada para conversar, mas eu já imaginava que era esse padrão. Porque quando você chega e fala para mim, não, cara, a minha empresa tem isso de estoque, o nosso forte é ter o que o pessoal pedir, nós temos na mão. Em algum momento essa opção foi dada e a pessoa, não, cara, eu quero ter uma empresa rica. Sabe? Eu acho que isso é o que separa bastante os grandes dos que sempre vão ficar na média ali, vão ficar penando para crescer. Sim. Muito bom, cara. Verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o envolvimento da Fernandes com o Conecta, né? Vocês atuam já muito em festivais, em exposições ou feiras na área de vocês. Eu queria saber como que vocês trabalham essa questão do marketing, participando de eventos, apoiando eventos, incentivando eventos e participando dessas feiras. Vocês acham importante isso? Como que vocês trabalham internamente essa questão da exposição de marca? A gente trabalha, né? Até essa parte também eu que cuido. E há 4 anos atrás a gente começou a participar de feiras. A gente na verdade estava participando de uma feira, né? Que a gente participou durante 3 anos consecutivos, que foi a FenaBeat, que é em Blumenau, no ramo de construção civil, lá no Parque Vila Germânica. Teve um bom resultado, assim, foi muito legal, um fortalecimento de marca. A gente sempre faz um stand massa, espaço instagramável, faz exposições, fecha ali com os fornecedores, faz uma coisa bem bacana. E esse ano a gente vai estar na Construir Aí, que é em Balneário Camboriú, que é a maior feira do nosso segmento, né? Que é a parte de acabamento. Teve a Construsul agora, que é a parte mais grossa, assim, de obra mesmo, material, argamassas, e a Construir Aí é a parte de acabamento, né? Então a gente vai estar lá esse ano.
Esperamos a sua visita lá também no nosso stand, vai estar bem legal, Balneário Camboriú. Se eu não me engano, é do dia 16 ao dia 19 de setembro. Então bota na agenda aí que vai ser bem bacana. E sim, cara, a gente tem feito participado de feiras, então, apoiado eventos também. A gente faz muito evento, né, para os nossos clientes. A gente trabalha essa parte de fortalecimento, né, de criar essa... De conexão, de conectar. De conexão, os de clientes conectar, com a exatamente. marca. Tanto para arquiteto quanto para marceneiro, assim. A gente fez evento já esse ano, cara, para 200 marceneiros. Então a gente tá lá, faz churrasco, bota chopp. A gente teve uma data muito importante para o nosso negócio, é o Dia do Marceneiro. E que é no mês de março. Então, cara, é como se fosse a nossa Black Friday, assim. A gente faz Black Friday também, mas é o maior mês, né? Que aí a gente faz o mês todo voltado para os marceneiros, né? Então a gente faz promoções, toda uma identidade visual nas lojas. E a gente sempre fez um café. E aí esse ano a gente fez diferente. Depende da região, a gente fez dependendo, tipo assim, do espaço físico, né? E da proposta. Mas a maioria dos dias foram churrascos. Por exemplo, a gente fez um dia em cada loja, em cada região. E aqui na Palhoça a gente reuniu as 4 lojas e fez um mega evento, com show ao vivo, costela à vontade. E aí a gente chama os fornecedores que também vão lá demonstrando produto, mostrando novidade, fazendo sorteio. Então, assim, a gente sempre está envolvido nesse tipo de ações, assim, né? Tanto evento também faz para arquitetos, feiras. E pegando essa parte do Conecta, né? Esses eventos externos, a gente participa de alguns também. Já patrocinou a Festa do Divino, que é da região ali onde a gente tem loja na Santo Antônio de Lisboa. Rodeio também. Onde tem visibilidade, assim, né? A gente já... E, cara, quando eu conheci vocês me apresentaram a proposta, assim, eu falei, cara, é tudo que a gente precisava, né? Porque a gente também a gente cada vez mais quer evoluir, né? Então, um evento de empreendedorismo, de criar conexão, e ainda a gente poder estar apoiando, né, o evento deles, assim, pra mim foi muito massa. A hora que eu apresentei a ideia lá na empresa, todo mundo comprou, assim. Pessoal, mais uma dica. Dia 12 e 13 de setembro a gente vai ter o Conecta e vocês vão ver um stand da Compensados Fernandes. A gente tem algumas surpresas que a gente está conversando aqui com o Matheus, vai conversar com o Vanderlei, o que a gente vai fazer, mas pode ter certeza que vai ter um espaço top da Compensados Fernandes dentro do Conecta. Com certeza. A gente De uma nota assim, ó, vamos supor, de 0 a 10, qual a nota que tu daria para a importância de estar se conectando com pessoas e se inovando e estar nesse tipo de ambiente? 10. 10, 12, né? 12. Porque hoje, se não fosse por conta disso, a gente não estaria aqui, né? Então, Sim. acho que tudo é conexão. Exato. E cada vez mais eu acredito nisso. Eu comecei até a semana passada, estava conversando com uma gerente da loja, e eu, até que tá me apoiando ali na parte do evento, da feira, né? E eu comecei a fazer essa conexão, assim, como é que eu cheguei até a feira? Eu nem tinha feito, me dado conta, assim, e aí eu falei, cara, eu conheci tal pessoa que me falou disso, que daí eu já fui pra aqui, fui pra ali. Daí eu falei, cara, olha a importância da conexão, né? Exato. E conectar, a venda é conexão, né? Sim. Se tu tens uma conexão, tu vai sempre dar preferência para onde tu conhece, para onde, né, não só a qualidade, o produto, mas tu lembra do cara que tu conheceu. Pô, eu conheço o cara lá, vou comprar lá. Então, isso também, a conexão faz a diferença. Eu acho que esse movimento que o Matheus falou, que o Vanderlei está falando, é de tu dar valor também para os teus fornecedores, para os teus clientes, fazer esses eventos, esse network, colocar as pessoas em contato e agrega muito valor da marca também, né? Sim. Pô, por que eu vou pensar em sair dessa empresa se eu tenho uma empresa que me traz para perto cada vez mais, né? Sim. Essa consolidação, essa conexão entre cliente final, entre prestador de serviço, entre funcionário, entre empresário. Eu acho que isso é muito importante, é uma das coisas que a gente mais preza dentro do Conecta. O Conecta, o festival mesmo, ele é a convergência de várias tribos, como a gente gosta de falar, em um único lugar. E a Compensados Fernandes faz isso como política interna, de manter próximo, né, os seus clientes, os seus marceneiros que compram deles, os seus fornecedores, né? Isso é muito Também, importante. E isso, com consequência, tu chega na loja, no resultado final, lá você vê o vendedor ou a pessoa que vai te atender com um sorriso na cara, né? Eu acho que tudo Exatamente. tudo conecta. Exatamente. Né? Certo?
Uma coisa, uma ação que a gente vai ter, Matheus, e a Compensados Fernandes provavelmente não, estará junto conosco. Agora, dia 31 de maio, a gente vai fazer uma ação sustentável aqui na Beira-Mar de São José. Então, todos vocês já estão convidados a participar. Vai ser no sábado pela manhã, às 8 horas da manhã. Tem um link lá na bio do evento Conecta Mais no Instagram. Basta se inscrever, é gratuito. É uma ação de sustentabilidade justamente para a gente mostrar a preocupação que a gente tem. Hoje a gente atende algumas ODS, e eu acho que isso é muito importante. As empresas elas precisam trabalhar essa questão da sustentabilidade. Dentro da Compensados Fernandes, o que vocês hoje podem falar assim, com relação à sustentabilidade? De que forma vocês atuam nesse segmento? A gente tem a parte de serviços hoje na nossa empresa, né? Até para a transição de compensado para MDF é justamente pela sustentabilidade, né? Porque o MDF, as árvores são tudo replantio, né? Não são árvores nativas, como era o compensado antigamente. Então, hoje as empresas de fábrica de MDF é tudo produto reflorestado. Então, eles têm essa preocupação e já vem para nós a matéria-prima só com sustentável já, né? Nessa... Maravilha. Toda MDF que a gente compra, a gente sabe que é de... Tem uma procedência. E na parte interna nossa, né? A gente tem a parte de serviços ali, que é a parte de corte, né? Das chapas, acabamento, a fita de borda. Tem a parte também dos perfis de alumínio, que a gente faz os perfis com vidro. E tudo é dado o destino correto, né? Então, legal. A gente... Toda semana passa lá uma empresa terceirizada que pega aquele material e leva para dar o descarte, né? O fim correto. Então, hoje a gente se preocupa bastante com isso, né? E tanto a parte também até de questão de cuidado com produtos químicos, né? Então, sei lá, venceu a cola que é química. Ela volta para a fábrica, a gente faz esse retorno, a gente pega tudo, nada a gente descarta, tipo, vamos pegar, não, isso aqui venceu. Não. É tudo bem certinho, protocolado, para poder cada vez mais ter essa questão de sustentável, né? E dar o fim correto para aquela matéria-prima, né? Para que não degrade. Olha aí, não é por acaso. Né? E daí tu vê que o sucesso da empresa de vocês, ela não é algo, não tem uma fórmula específica, é uma soma de muita coisa. Exatamente. Você vê que é uma soma de muita coisa sendo feita e de gerações e gerações corrigindo e educando, ensinando. Então é muito legal. Eu tinha pensado aqui, mas pode dar sequência aqui. Já vem com a minha pergunta. Pode vir que eu já venho com a minha pergunta. Não, essa questão da sustentabilidade, eu acho que é uma questão muito em alta e é importante, né? A gente pensar em formas de compensar. E aí a gente traz empresas como a Compensados Fernandes que também se preocupa com isso para dentro do Conecta. Conecta ele vai trabalhar 100% do lixo produzido no evento vai ser destinado de forma correta. A gente está em parceria com a Carbon Free e vai ter compensação de carbono, de todo o carbono produzido pelo festival. Então é um evento sustentável também. Isso agrega muito valor à marca. Sim, Marcelo, com certeza. Tem um parênteses também para falar. Dentro do último evento do Conecta, não foi evento, né? A nomeação lá dos conselheiros. Eu acabei me conectando também lá com um rapaz que eu acho que é esse que tá organizando o teu evento, que eu esqueci o nome dele. É o André Xavier, do Lixo Zero, Instituto Lixo Zero. Que daí eu cheguei e troquei essa ideia com ele, chamei ele, a gente tem esse insumo, né, ali que a gente precisa dar fim, e às vezes tu tem alguma outra solução pra gente, dele, não, vamos trabalhar, até a gente ficou de se chamar ali pra trocar uma ideia, ele conhecia a empresa, pra ver se a gente não consegue dar outro fim ainda, né, porque às vezes a gente consegue transformar aquilo em outra matéria-prima, que é o objetivo que a gente pensa lá dentro, se às vezes a gente conseguisse trabalhar com o pó do MDF e transformar ele em alguma outra matéria-prima, alguma outra coisa, sabe? Olha só. Mais um exemplo, Matheus. Mais uma conexão dentro do Conecta. Você que precisa se conectar com as pessoas certas, o local de encontro são os eventos do Conecta. A gente gosta de falar que tem um evento, festival, no dia 12 e 13 de setembro, mas a gente tem vários eventos pockets nos quais talvez o tema seja do seu interesse. Então, acompanhe a gente na rede social que você vai estar sempre atualizado das melhores conexões. Como a gente aqui, todos nós somos oriundos de conexões, vocês vão poder se conectar. E às vezes uma conexão pode mudar a tua vida. Né? Exatamente. E outra coisa que eu achei muito legal também do evento e dos eventos do Conecta é esse ensino. Porque, por exemplo, assim, cara, vamos ser sinceros, muitas pessoas, eles montam um negócio, começam na raça, no peito, do jeito que dá,
e chega na hora de fazer essa conexão meio que trava, porque tem várias crenças, várias coisas envolvidas. E o evento do Conecta também é legal porque no começo você já diz, ó, pessoal, vocês agora estão aqui para conectar. E aquilo eu acho muito da hora, sabe? Vocês estão aqui para conectar. Como vocês vão fazer essa conexão? Assim, assim, sabe? Então, tipo, guiar a pessoa também de como ela vai se conectar. Ela chegar no evento aberta para fazer essa conexão, sabe? De peito aberto, assim. Sim. Tipo, mostrando o seu lado mais frágil e acrescentando para as outras pessoas também o forte, o que tá dando certo para ele, sabe? Para casar no teu negócio. Isso que eu acho fantástico e por isso que eu comprei o barulho também. O Bruno faz muito bem isso aqui no podcast, né? Ele consegue deixar a gente à vontade aqui para conversar de uma forma mais relaxada, né? A gente consegue desenvolver vários temas importantes, como a gente está falando, apresentando as marcas, mas de uma forma, isso é uma forma de condução bem legal, né, Bruno? Exato. E é muito legal. E essa conexão, o dia que eu cheguei, galera, para vocês entenderem aqui, eu cheguei lá, cheguei até um pouco meio atrasado aqui no evento, que tava num outro compromisso, cheguei lá, sentei e já conheci o Matheus, de cara, ele tava do meu lado já. E aí a gente já se conectou ali, já começamos a conversar e tal. E aí falei, não, eu já compro lá e tal, daí a gente já começou a conectar, e aí conectei com o Edu também, que tava do nosso lado, que é o Edu da Pratique. Outra Então, patrocinadora do outro patrocinador do Conecta. Fechadaço com o Conecta. É Vai mesmo? estar no dia 31 fazendo uma ativação. Quem quiser fazer um exercício físico, um alongamento lá na beira-mar de São José, eles vão estar tocando isso aí lá. Que legal, cara. E daí, tipo assim, eu cheguei lá de peito aberto. Não, tô aqui pra me conectar. Cheguei, já conversei, já fiz as conexões ali e já levei outros negócios também. O Braga foi comigo lá também, conectou com outro rapaz que veio fechar um negócio com ele também, uma gravação e tal. Então, não é só o nome, é realmente de fato pra conectar e funciona muito bem. É verdade. E eu gostaria também de falar agora um pouquinho sobre os desafios. Quais são os desafios que vocês enxergam no mercado de vocês? A gente, por exemplo, no Conecta, a gente tem o desafio desse crescimento. E a gente tem que se estruturando para o crescimento que ele está acontecendo. E às vezes o crescimento ele é muito rápido. Dentro da Compensados Fernandes, esse crescimento ele foi muito rápido. Como que vocês conseguiram se estruturar e quais são os principais ou os próximos desafios da Compensados Fernandes? Boa pergunta, hein, Matheus? Então, acho que assim, a gente teve um boom ali de crescimento, a gente conseguiu, graças a Deus, a tocar todo o negócio. Hoje a gente está mais, como o mercado não é que está ruim, tá? Não está ruim, mas está mais brigado. Então a gente também tem que estar tirando margem, tá? Então estamos trabalhando para se manter, continuar atendendo com excelência, mas cada vez mais a briga está grande entre os concorrentes, então acho que a ideia é crescer mais um pouco, a gente vem crescendo esse ano, só que agora deu meio que uma travada. O problema é que não é o Brasil, é o mundo que está, né? Então começa a sobrar chapa, aí também isso mexe nas nossas margens. Então acho que de melhor que nós estamos tentando é manter, fazer o mercado, né? O nosso negócio rodar, acho que é por aí, né? E isso que o Vanderlei falou é importante, porque às vezes o empresário afoito em querer crescer, cresce de forma desordenada e depois tem que voltar. E aí parece que tem alguns que não tem essa humildade de voltar, parece que está perdendo, E né? vai até o final. E isso é importante, saber o momento de dar um passo também, né, dentro da empresa. É muito importante. Aí tem aquele, né? Cresce e depois organiza. Se tu já cresce organizado, melhor ainda. Mas se tu crescer, tu tem que saber que depois tu vai ter que organizar a tua casa, né? Porque às vezes tem gente que cresce desordenado, né? Sem uma estrutura, sem um planejamento. Mas, cara, uma hora, se tu não bater ali, voltar atrás, ter essa maturidade de, não, preciso organizar minha casa agora, preciso definir todos os processos, né, ter um planejamento, tu pode vir a ter um problema futuramente, né? Assim, Pode falar. Vocês têm algum padrão de treinamento? O cara entra na empresa hoje, o que ele vai fazer? Quem é que vai ensinar ele? Vocês têm, como que funciona essa parte? A gente até tá melhorando isso, assim, que é onde até a gente tem trocado bastante ideia com o Marcelo, né? Mas hoje a pessoa chega, ela aprende, o chefe, né, mostra pra ela onde é que é cada setor. A gente até tava pensando em querer fazer um vídeo também, agora eu tava pensando nisso porque a gente não consegue estar nas 9 lojas, nosso RH também não consegue estar sempre ali. Então, a gente tem um vídeo mostrando a história. Material de estudo. Isso, a pessoa entrou aí,
Ó, essa aqui é a empresa, foi fundada pelo Norberto, a gente tem, né, Legal. mostrar essa estrutura, porque até a pessoa que começa ali, ela muitas das vezes ela não sabe, né? Então, vamos supor, a pessoa começou lá em Jaraguá. Pô, eu tô trabalhando nessa empresa aqui, pô, uma empresa sólida, uma empresa, né, que tem princípios legais, é grande, é bacana, uma empresa familiar, pô, que sabe ter essa valorização, né? Que acaba tendo no boca a boca ali e tal, né? Pela Sim. própria instrução do gerente ou do chefe de setor dela, né? Mas a gente tá aprimorando essa parte, assim, né? De ter mais definida até. Isso eu tive uma dificuldade, cara, porque eu tinha na época que eu tava com as lojas, eu tinha uma concorrência, um concorrente específico, cara, que fazia uma lavagem cerebral na cabeça dos funcionários, sabe? Deles realmente pegar muito rápido a cultura. Daí eu fui entendendo que eles apresentavam um vídeo, eles faziam provas, tipo assim, ó, chega e te apresenta, vamos supor, esse material que você tá falando, chega lá e te apresenta. Aham. Aí tu vai lá, estuda, e depois vai chegar a pessoa e vai te fazer perguntas sobre aquilo ali. Sabe? Isso foi um método que eu achei bem bacana, sabe? Entendeu? Quem foi que criou? Que ano que criou? Como é que começou? Qual que é os Sim. princípios? Tá Sabe? introduzindo uma questão da cultura da empresa, né? A Exato, pessoa ela não exato. ela entrou numa empresa que ela viu lá um anúncio, entrou, foi aprovada na seleção, mas ela tá entendendo um pouco da cultura da empresa. E uma das coisas legais de falar que todos vocês que estão assistindo muito provavelmente têm Compensados Fernandes dentro da casa de vocês, né? Exatamente. Isso é um Móvelzinho ponto planejado, tá, importantíssimo. o Compensados Fernandes tá presente na casa de vocês. Inclusive aqui no podcast, tava comentando com eles. Tem umas 3 coisas aqui que foram feitas Ah, é? pelo Mauro Fernandes, com Né? certeza. É bem fácil, assim, né? Tipo assim, Aham. geralmente tem alguma coisa tem. O marceneiro, ele sempre compra alguma coisa ali com a gente. Então, seja um parafuso, uma dobradiça, vai ter, né? Alguma coisa veio É, dali, né? Exato. a pessoa tem um Fernandes Bond em casa ali pra colar. Ah, O que o Matheus falou, inclusive, que a gente se propõe também em ajudar, é nessa questão do treinamento. Eles são muito preocupados com o treinamento, tanto que no último evento que a gente teve, 90% do público era Compensados Fernandes. Então, ficou até engraçado a hora que a pessoa se apresentou, onde que trabalha? Compensados Fernandes. Eu não sou do Compensados Fernandes, mas já quero mandar o currículo também. A gente levou os 9 gerentes, né? De todas as lojas. Então, veio de Tubarão, Jaraguá. Até a gente não falou sobre isso, né? Mas hoje a gente tem loja em Tubarão, Jaraguá, Blumenau, Joinville, Itajaí e 4 lojas aqui na Grande Florianópolis. Que daí tem no continente, tem na ilha, né? Então, Muito- todos eles estavam no evento do Conecta e, cara, os feedbacks eu passei todos pra Marina. Marina. Não sei se ela chegou a te Falou. passar, mas a galera falando assim, eu não pude participar, que eu tive uma outra imersão naquele final de semana. Aí na segunda-feira eu pensei, será como é que foi? Será que o pessoal curtiu? Será que foi bacana? Cara, só comecei a receber uns textão assim gigante no grupo, a galera, tipo, foi muito massa, que foi. E foi um final de semana. Então pensa, mandar um funcionário para um treinamento no final de semana e ele ainda fala bem. foi muito bom mesmo. E outra coisa, essa questão dele gostar ou não gostar tem a ver, às vezes, por exemplo, sei lá, 50%, 60% com o próprio. Minha percepção, né, galera? Pode ser que eu esteja errado. Mas tem a ver uns 50%, 60% com o treinamento em si, do que aconteceu, e o restante da porcentagem vem como ele enxerga a empresa e os donos da empresa. Entende? Porque eles olham para vocês e falam: não, a galera tá botando nós aqui, tem um motivo. Eles não vão fazer nós perder tempo. Tudo que eles falam para nós tem um motivo, tem um porquê. Se a gente tá aqui, a gente tem um porquê. Então, eu sei porque muitos treinamentos, muitos eventos eu já fui, eu de venda, principalmente, que é mais meu ramo, eu me considero um excelente vendedor. E aí eu fui com uma pessoa que, na minha humilde opinião, não vendia metade, e nós chegava lá, o cara falava e nós saía de lá e falava: cara, não aprendi nada. Eu falei: poxa, eu aprendi pra caramba, cara. É. Então acho que é muito mais da visão que tu tem num todo, do treinamento excelente e da empresa que vai mandar e tem um porquê da gente estar aqui, sabe? Sim, Eu acho que é um negócio que casa. verdade. Eu queria pegar uma outra lição e passar pra galera também. O que acontece? Você citou da Bonder, como é que é? É o Fernandes Bond. Fernandes Bond. Então, que é uma cola, galera. E isso aí dá um exemplo gigante para vocês também. Eles não eles não lançaram um produto para, sei lá, para carro, para, sei lá,
para cortina, sei lá, para outras coisas, para TV, eles abriram o leque dentro dos itens que vocês já tinham e que já poderiam vender, né? Então, tudo que tem lá dentro meio que casa e se conversa. E às vezes o empresário ele começa e quer expandir para outros ramos que não tem nada a ver com o que ele faz. Entende? Então, eu acho que é muito importante você estar sempre olhando, como vocês fazem, sempre olhando e falando, ó, a gente pode agregar isso aqui, a gente pode agregar isso aqui, a gente pode melhorar isso aqui, pode melhorar. Então, trabalhar várias coisas dentro do ramo de vocês, isso é uma lição valiosíssima para quem está em casa, sabe? Não expandir para coisas que não tem nada a ver e que vão só tomar a energia de vocês e vão tirar do foco principal, que é a Compensados Fernandes. O pai que criou, né, pai? É mesmo? Então, foi Estamos na frente do criador aqui. Então, é uma ideia que saiu na época, a gente, para fazer, e eu me lembro que, acho que tem que comprar 5.000 tubos, digo, mas 5.000 tubos? Isso aí dá coisa que não é mole. E hoje compra 50.000 tubos. Então é uma coisa louca até. Eu tenho os amigos assim, pô, até no material escolar da minha filha vem lá, Fernandes Bonte. Pô, Vanderlei, que sacanagem. Na lista da faculdade toda, a galera sempre usava assim. Eu falava, pô. Começou com um negócio pequeno que virou um negócio gigante. E foi uma demanda existente. Precisavam Então, de foi mais para fixar a marca, né? Uhum. Fernandes Bonde. Então, a cola é a mesma cola que é da Loctite, só que daí vinha com nossa embalagem. Importante, olha, fixação de marca na cabeça do cliente, do cliente final, né? Isso é muito importante. Eu acho que a marca ela tem que estar sempre muito visível. Vocês fazem muito bem isso, né? O Matheus acabou de falar que tem lojas em várias regiões do estado e como a gente falou lá no começo, a marca ela tem que estar bem solidificada. E hoje eu acho que é um trabalho muito, muito legal. Isso tudo faz parte, desde o trabalho de marketing que vocês atuam, até a participação nessas feiras, nos eventos. Eu acho que isso fixa cada vez mais. Hoje, Compensados Fernandes é uma marca que caiu na graça do catarinense, né? Eu não diria nem da Grande Florianópolis, sim, do catarinense, porque ela está em várias regiões. E como que é realizar esse trabalho? O que tu faz lá no teu setor de marketing, Matheus, para fixar cada vez mais? Qual é o ponto de virada aí, né, Bruno? Qual é o ponto de virada para fazer com que as pessoas tenham essa conexão com a Compensados? A gente tem trabalhado na parte de marketing, né? De marketing a parte de humanização, né? Então, cada vez mais, por exemplo, se tu vê até nossas redes sociais, todos os posts hoje, assim, eles são humanizados, são feitos dentro da nossa empresa, de pessoa para pessoa, assim, né? E tenta trabalhar essa questão de sempre estar nos eventos, de criar eventos, né, para o nosso público, sempre ter campanhas bem ativas, assim, também, temáticas, Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Tentar atrair todo tipo de público, assim, que é forte, assim, né, que tem um crescimento. Acho que isso é o grande passo, assim, né? E principalmente com os marceneiros, né? De ter a gente tá se aproximando cada vez mais deles, assim. Então, a gente tá... vamos supor, tem um sindicato dos marceneiros, a Fernandes está lá presente, entendeu? E legal. isso foi uma coisa bem bacana que a gente começou desde o ano passado e que, cara, a gente tira um contato com eles, assim, e eles estão reconhecendo essa importância da valorização da Fernandes, estar ali junto com eles, sabe? Porque às vezes tem essa questão de, vamos supor, o preço aumenta lá na indústria. Aí as pessoas pensam que é a Fernandes que está aumentando o preço, né? E não a indústria, às vezes, né? Então a gente tá ali para tirar essas dúvidas. Não, calma. Não aumentou pra gente, né? Então, Hoje tem até uma preocupação de passar essa informação para frente. Olha, o insumo vai subir, né? Se tem precisão, se vai fazer orçamento para tu tá, porque às vezes o cara faz um orçamento e sobe. E, como ano passado faltou, eu até tenho, a gente às vezes tive uma experiência com alguns clientes que eu falei, aí lá depois o menino disse, pô, preciso do chapa tal. Mas eu falei com o teu patrão uma semana, ele me mandou um WhatsApp, eu mandei para ele, fulano, tu dá uma olhadinha, porque vai aumentar e tá faltando muitas cores aí, e se tu precisar, tu já tá antena. Aí ele assim, daí eu falei para ele, tá, e não falasse pro teu comprador lá? Cara, eu achei que era lorota, eu disse pra ele, pô, cara...
É, Essa comunicação a gente tá fazendo e tem tido bastante resultado, assim, tipo, de se aproximar cada vez mais, que é essa questão, a gente recebeu um comunicado, por exemplo, chegou a informação pro pai que vai faltar um insumo e tal, e essa informação até chegar lá na ponta, ela demora pra chegar. Chega quando já aumentou, às vezes. Uhum. Então, a gente tava tendo esse cuidado, né, de falar para eles, olha, da partir do dia tal, as indústrias estão prevendo um aumento de tantos por cento. Então, aproveita agora para comprar, porque vai aumentar, entendeu? E a pessoa, eles se sentiam assim, obrigado por me avisar, né? Tipo, porque às vezes... Eu acho que isso aí, de primeiro momento, isso aí tá É de mentira conversinha, pra mim. piada. Aí até tomar o primeiro, né? Depois, não, então vou comprar mesmo que... Eles estão achando que o Vanderlei tá aplicando o gatilho da escassez nele para vender mais, né? então, mas hoje a gente tem preocupação também quando sai, por exemplo, esse ano na Revestir foram lançados lá uns 35 padrões. Então a gente já tem todos os padrões em casa. Mas não adianta tu ter só o padrão, porque se o arquiteto, porque a Revestir é direcionada para o arquiteto. Então o arquiteto chega lá, vê um produto bonito, ele quer comprar. Só que tem que ter a fita de borda, porque às vezes já aconteceu no passado da fábrica lançar e a fita de borda ser lançada, sei lá, 3, 4 meses depois. E daí o cliente fica lá com o móvel pronto, esperando a fita de borda. Então hoje tu tens a preocupação de tu já comprou a chapa, já comprar a fita mais parecida possível, daí, porque são 3, 4 fornecedores de fita. Então a mais próxima para já tu ter, quando o marceneiro precisar, já tá com tudo na mão. Não precisa estar correndo atrás. Porque imagina tu tá com o móvel pronto e não ter a fita de borda. Não consegue entregar. O pai até comentou outra coisa que a gente acabou esquecendo de falar, né? Que além de estoque, toda a logística, essa parte também de lançamentos, né? Por exemplo, assim, cara, a Revestir, né? Que ele tava comentando, é a maior feira da América Latina de arquitetura. De padrões, de acabamentos, digamos, né? E aí, todo ano lá em São Paulo é lançado, as fábricas lançam os lançamentos de MDF. Então, a coleção, que nem da Duratex, coleção Aura. 5 padrões. Coleção da Guararapes teve 11. Foi da Guararapes teve 11, Isso, né? 11 ou 12. Arauco, tantos padrões também, não lembro agora de cabeça, não me recordo. Cara, a gente comprou todos. E assim, já a feira aconteceu em março, em abril, o cliente já podia ir na nossa loja, que já tem lá os lançamentos. Então, aqui na nossa região, nenhuma outra empresa tinha feito esse mesmo padrão, sabe? Assim, de ter todos esses acabamentos em casa. E a gente já se antecipou, já fez os pedidos, o pai já pegou ali, já fez tudo certinho, para que, cara, a gente lançou, pode divulgar que a Fernandes tem. Sim. Então, não, o cara quer comprar lá na feira do fornecedor. Tá de Santa Catarina? Vai lá na Fernandes que você vai encontrar. Sim. É antecipação. Isso, é antecipação. E outra coisa, esse tipo de coisa, eu já tive, quando eu comecei a empreender, eu tinha uma marca de roupa e eu tinha muito medo de investir. E isso, de investir por quê? Porque eu não tinha uma empresa organizada. Então, quando você fala isso para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa segurança de organização. Porque quando você não tem uma empresa bem organizada, você não consegue investir com confiança. Porque você não sabe o quanto isso vai retornar e quando que vai retornar. Então vocês têm uma empresa, na minha visão, né? Empresa organizada para poder arriscar e comprar com força mesmo, porque tu sabe que vai vender com força, entendeu? Então é muito mais do que só ir lá ter o dinheiro para comprar. Minha visão, né? E talvez uma organização completa por trás disso. E talvez essa confiança em ir lá investir nesses novos produtos é justamente por essa proximidade com o cliente, porque tem tá surgindo novos produtos, eu vou comprar e os clientes já vão abraçar esse novo conceito, né? Esse lançamento. Então isso também é importante. Se ele não tivesse contato de proximidade com esse cliente, com os marceneiros, aí não adiantava. Vão encher de estoque lá, os caras vão comprar de um outro concorrente. Mas não, eles vão comprar ali porque primeiro que vai estar todos os produtos lá. O que tem de mais novidade vai estar lá. Sim. Então é uma garantia também do cliente de que vai ter. Com certeza. Nossa, muito bom. Não, pode ir. Eu quero ver com o Bruno. Bruno, ficasse com mais alguma dúvida, eu gostaria de já ver com eles aí as novas, o que tem de novidade, o que a gente pode esperar aí
tanto na participação de eventos, de feiras, ou até mesmo de novos produtos. Vocês têm um outro braço na Fernandes também, de máquina, não? Não tem uma... Tem uma empresa que é do meu tio, no caso, né? Tá. Que é do Orlando. Que ele começou junto a Fernandes, depois ele saiu, né? E aí ele abriu a parte de máquinas, né? Que é a Fermac. Fermac. Porque eu vi do lado da Fernandes, eu pensei que fosse. Geralmente a loja dele, ele tem aqui do lado da Palhoça e tem lá em Itajaí também, junto com a gente, assim, né? Do lado, no caso, né? Entendi. Cara, muito bacana. E vocês estavam falando de terrenos e tal. As móveis compensados Fernandes, eles são lojas próprias, construídas por vocês no terreno próprio? Isso? Alguns sim. Alguns sim, outras são alocadas. Isso, exatamente. Isso. Legal. Cara, a muito gente bacana. tem, algumas delas são imóveis que até foram próprios. Alguns foram só comprados e já tinha estrutura, né? E outros a gente até fez a estrutura, no caso, né? Mas nem todos, acho que uma metade, assim, né? Mais ou menos. Caramba. Daí tu vê a proporção do negócio, né, cara? É isso aí. Então vamos lá, galera. Vamos partindo aí pro último bloco, né, Brunão? Tá. Cara, eu queria fazer alguns pronunciamentos aqui. Então, eu pensei que a gente ia pro último, eu tô contigo. Tá comigo. Não, acho que assim, é fazer o agradecimento de verdade, de coração mesmo, por vocês terem aceitado esse convite. Eu sei que vocês estão totalmente dentro do projeto do Conecta, mas ter a presença de vocês aqui é muito especial. Até comentei com algumas pessoas que também mexem com móveis aqui, a galera ficou ansiosa de assistir o episódio, tá? Porque sabe do tamanho, da importância de vocês aqui no mercado de Santa Catarina. E também agradecer ao Marcelo pela oportunidade e por ter abraçado esse projeto do podcast também, que é algo desafiador. Sem dúvida nenhuma. É isso aí que o Bruno falou, eu acho que é muito importante. O Bruno é um grande parceiro. Tem coisas que a gente tem que se unir aos bons, a quem é melhor do que a gente naquela área. Do podcast, eu acho que o Bruno hoje é a referência aqui na nossa região. Então a gente quer se unir a eles. Compensados Fernandes é a marca referência e a gente está com eles e é isso que eu acho que faz com que a gente cresça, né? Não é como o Vanderlei falou, porque eu acho que um dos principais diferenciais do Compensados Fernandes, a gente sempre trabalhou com produto de alta qualidade. Então não adianta o cara vir tentar ganhar no preço e entregar uma coisa ruim, porque o cliente já está mal acostumado no bom sentido, já sabe que tem um produto bom, né? Então sim. já vence qualquer coisa. Aqui o podcast, não adianta vir outro aí e fazer de qualquer jeito. A gente está com quem sabe fazer o negócio acontecer. Então já quero retribuir o agradecimento a você e sempre estar aqui nos apoiando, porque a gente é novato nisso, né? Então a gente está iniciando esse projeto do podcast. Eu acho que é uma forma de dar visibilidade até para os nossos parceiros, trazê-los aí para o ambiente, contar um pouquinho da história. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Matheus, Vanderlei, por essa oportunidade aí de contar essa história tão bonita que a gente já tá pensando em outras coisas aí para o futuro, contar a história mesmo, deixar esse legado da Compensados uma outra ideia. Também. Muito bom. Querem fazer alguma consideração final? Vai lá, Matheus, tu quer mais solto. Não, a gente também gostaria de agradecer bastante, né, pra gente também é novidade, assim, não somos muito acostumados, muito não, né, nem um pouco, mas que bom que a gente saiu bem, na minha opinião, e acho que isso é válido. Eu achei que foi excelente, cara. A gente tá aí pra poder somar, né, e também tanto aprender com vocês, porque a gente sabe que tem muito a aprender. E vice-versa, então, cara, muito obrigado aí por acreditar também na nossa empresa, no nosso trabalho, isso é muito válido. Marcelo, brigadão aí pela parceria. E o Brunão também, a gente já tá desenrolando outros negócios aí também de podcast já. Tamo junto, obrigado. meu amigo. Cara, Vanderlei, pode dar as tuas considerações. Quero agradecer ali também, porque para mim não é muito fácil falar, eu ver um microfone, mas muito obrigado aí pela sua oportunidade aí. Mas saiu muito bem, aprender, cara, saiu obrigado, muito bem, de verdade. O Matheus também, ele tá falando que não fala bem, eu vi os vídeos lá, profissional. Não, o Vanderlei, você não tá ouvindo o teu retorno, tá, Vanderlei? Mas lá no retorno final, lá tô certeza, aquela voz de radialista. Coisa linda de ouvir. Galera, outra coisa que eu queria pedir pra vocês é que assistam também o episódio 1, que é com o Fábio Perim. O Fábio Perim foi um palestrante da edição 2024, provavelmente, talvez estará, não quero dar spoiler, porque a gente ainda não divulgou quem serão as pessoas, mas o Fábio Perim é um fera, né? Tu tava aí com a Marina, o cara entende tudo de mentalidade, da cabeça do ser humano aí, que cada vez mais difícil entender, né, cara? Cara, não, daí tu conversando, tu saca a cabeça assim, ó, fritando, pensando, nossa...
Mas faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Daí tu começa a refletir nas coisas. É assim como hoje, cara. Eu vi outros ângulos da empresa que eu já conhecia. Entende? Daí tu começa a ver. Ah, não, então é por isso. Ah, não, então é por isso que eles fazem assim, por causa disso, isso e isso. E mostra a proximidade, né? Exato. A gente, como o povo, aqui perto de empresários renomados, né? E mostrar que existe essa possibilidade, que existem espaços próprios para se conectar com essas pessoas e ouvir talvez uma dica deles, né? De como, o que deu certo na empresa. Você que está empreendendo agora, talvez que está com alguma dificuldade, participe de eventos, participe desses momentos de troca, porque você vai poder, talvez, em uma conversa de 5 minutos, resolver um problema que hoje você não sabe e acha que não tem saída, né? Exatamente, exatamente. É isso? É isso, e convidar, né, a conhecer mais um pouquinho da história da Compensados Fernandes e de outras empresas, participando dos eventos, assistindo o nosso podcast, sempre com o Bruno aqui junto. Quero mandar já um abraço, que a Marina me mandou mensagem aqui no decorrer, ela queria muito estar aqui, só que hoje ela realmente está alinhando justamente algumas questões que envolvem tudo que tem por trás do Conecta, os princípios, valores, e a gente está numa reunião de ideias hoje e a gente se dividiu. Então ela mandou um abraço pro Matheus, queria ter muito conhecido o Vanderlei, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Um abraço pro Brunão por nos ajudar a condução desse podcast aí, dessa forma tão leve. Obrigado, Bruno. Top demais. Obrigado, Fechou, Marina, obrigado. pelo abraço aí, pelo carinho também. E era isso, pessoal. De verdade, assistam, comentem, compartilhem. Realmente, a minha visão foi passada aqui, tirei todas as minhas dúvidas, saí satisfeito com o resultado do podcast. Muito Foi obrigado. excelente, Bruno. Muito obrigado por tudo, galera. Era isso. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Valeu, galera.